Talvez você já tenha passado muitas noites acordado, olhando para o teto, tentando entender por que sua vida parece seguir um caminho tão diferente do das outras pessoas. Você oferece carinho, escuta, compreensão, tenta ser presença verdadeira na vida de quem ama, e mesmo assim, muitas vezes termina caminhando sozinho. Enquanto isso, parece que o resto do mundo encontra facilmente seu lugar entre conversas superficiais, encontros barulhentos e relações que se formam e desaparecem com rapidez. Essa diferença pode fazer você questionar se há algo errado, mas existe uma possibilidade que quase ninguém menciona. Algumas tradições espirituais acreditam que certas almas carregam uma frequência particular, uma vibração que naturalmente filtra aquilo que não contribui mais para a sua evolução. Esse processo não é visível aos olhos, mas pode se manifestar através de afastamentos inesperados, mudanças de caminho e momentos profundos de solidão. Isso não é um castigo, nem um erro do destino. Pode ser um processo de refinamento interior. Imagine que sua vida esteja passando por uma espécie de purificação silenciosa, onde aquilo que não combina mais com sua essência começa a se dissolver. Relações que antes pareciam indispensáveis se afastam. Ambientes que antes pareciam confortáveis deixam de fazer sentido e você se encontra em um espaço inesperado de silêncio. No começo, esse silêncio pode parecer vazio, pode parecer perda. Mas e se esse espaço estiver sendo preparado para algo maior? Muitos caminhos espirituais ensinam que, antes de um despertar profundo, a vida frequentemente conduz a pessoa a períodos de introspecção. Não porque ela precise ser punida ou isolada, mas porque o excesso de ruído do mundo torna difícil escutar a própria voz interior. Enquanto alguns encontram segurança na aprovação constante dos outros, existem pessoas que sentem um chamado diferente, uma necessidade de olhar para dentro e compreender algo mais profundo. Esse sentimento de não pertencimento que às vezes aparece não significa que você esteja quebrado. Pode ser um sinal de que sua alma escolheu um caminho mais consciente antes mesmo de você nascer. Um caminho que exige momentos de silêncio, reflexão e distanciamento das distrações que dominam a vida cotidiana. Enquanto muitas pessoas buscam validação externa, você talvez sinta uma atração natural pela introspecção, e muitas vezes isso é confundido com tristeza ou solidão. Porém, existe outra forma de enxergar essa experiência. O silêncio também pode ser uma linguagem. Quando o mundo fica quieto ao redor, a mente começa a perceber coisas que antes estavam escondidas pelo barulho. Algumas pessoas descrevem essa fase como se estivessem sendo guardadas temporariamente pela vida, como um tesouro que permanece protegido até o momento certo de se revelar. Pode parecer estranho pensar dessa forma, mas muitas histórias de transformação profunda começam exatamente assim, com períodos longos de recolhimento. E talvez exista algo importante que você ainda não percebeu. Cada lágrima silenciosa, cada momento de questionamento, cada fase em que você sentiu que estava sozinho, pode ter plantado sementes invisíveis dentro de você. Sementes de compreensão, força interior e sabedoria que só aparecem quando chega o tempo certo. Quando alguém começa a entender isso, algo muda. A dor deixa de ser apenas sofrimento e passa a carregar significado. O passado começa a fazer sentido, a solidão deixa de ser vista como abandono e passa a ser percebida como preparação. Imagine por um momento que sua vida seja como um templo sagrado. Durante muito tempo, esse templo esteve cheio de vozes, opiniões, expectativas externas e distrações. Era difícil ouvir o som mais importante de todos, o ritmo da sua própria essência. Então, pouco a pouco, as portas começaram a se fechar. Algumas pessoas foram embora. Certos caminhos se encerraram. O silêncio tomou conta do espaço. No começo, isso pareceu assustador, mas talvez o que aconteceu foi simplesmente isto. O templo precisava ficar em silêncio para que algo verdadeiro pudesse nascer dentro dele. No centro desse silêncio, existe uma força imensa, a mesma força que move os planetas, que sustenta as estrelas e que conduz cada ser humano em direção à própria evolução. Quando alguém passa por períodos de isolamento interior, muitas vezes é porque essa força está reorganizando algo profundo dentro da consciência. E mesmo que às vezes você tenha sentido que estava completamente sozinho, existe outra forma de olhar para essa jornada. Talvez você nunca tenha estado abandonado. Talvez estivesse sendo guiado por caminhos invisíveis que afastaram certas pessoas e situações
para que você pudesse enxergar algo eterno dentro de si. Quando uma alma é chamada para uma missão mais elevada, muitas tradições dizem que o primeiro movimento do universo é criar espaço. Esse espaço pode surgir através de separações, mudanças inesperadas ou distanciamentos dolorosos. Mas esse vazio não existe para destruir você. Ele existe para abrir caminho. Sem distrações constantes, seus dons interiores começam a despertar lentamente. Ideias novas surgem, percepções mais profundas aparecem. A sensibilidade que antes parecia um peso começa a revelar seu verdadeiro propósito. Se você sente que está passando por esse tipo de transformação, talvez esteja vivendo exatamente esse processo de limpeza interior. Aquilo que parecia apenas solidão pode ser o lugar onde sua essência está sendo esculpida com cuidado. Pense na solidão não como ausência, mas como um ateliê silencioso onde sua verdadeira identidade está sendo moldada. Cada experiência remove uma camada de ego, de medo ou de apego que antes escondia sua luz. Muitas pessoas veem o silêncio como vazio, mas talvez você esteja começando a descobrir que o silêncio também pode ser um espaço de criação, um espaço onde uma nova história começa a ser escrita. E antes de continuarmos explorando o primeiro grande segredo dessa transformação, pare um instante e reflita. Em qual momento da sua vida você percebeu pela primeira vez que sua jornada era diferente da maioria? Há quanto tempo você percebe que seu círculo social diminuiu drasticamente? Em que momento começou a notar que as pessoas ao seu redor foram se afastando, uma a uma, quase sem explicação? E mais importante ainda, como você viveu esse processo? Talvez no início tenha sido confuso, talvez tenha doído, talvez tenha feito você questionar seu próprio valor ou imaginar que havia algo errado com você. Mas a sua experiência pode ser exatamente a luz que outra pessoa precisa neste momento. Porque existe alguém, em algum lugar, atravessando essa mesma fase agora, sentindo-se perdido, rejeitado ou incompreendido. Quando você compartilha o que viveu, quando reconhece o que aprendeu nesse caminho, você pode se tornar um farol para outra alma que ainda está tentando entender por que a vida parece ter ficado silenciosa ao redor dela. Aceitar a solidão como um presente exige um nível de maturidade espiritual que poucas pessoas conseguem alcançar. Desde cedo, fomos ensinados a acreditar que estar sozinho significa fracasso, abandono ou rejeição. A sociedade associa popularidade à felicidade e presença constante de pessoas ao redor com sucesso pessoal. No entanto, quando olhamos para muitas tradições espirituais profundas, encontramos uma visão completamente diferente. No reino do espírito, a solidão não é vista como ausência, mas como espaço sagrado. É o lugar onde a mente finalmente desacelera, onde o coração consegue ouvir a própria voz e onde a alma começa a recordar quem realmente é. Nesse espaço silencioso, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que muitas pessoas que saíram da sua vida talvez não tenham sido perdas reais. Muitas delas foram bênçãos disfarçadas de despedidas. Elas fizeram parte de um capítulo necessário da sua jornada, mas suas energias já não estavam alinhadas com a pessoa que você está se tornando agora. Às vezes, insistimos em recuperar aquilo que o próprio fluxo da vida já removeu do nosso caminho. Tentamos reviver amizades, conexões ou ambientes que já cumpriram seu papel. Porém, existe sabedoria em aprender a soltar. Quando você abre as mãos e aceita que certos ciclos terminaram, cria espaço para que novas experiências e novas pessoas possam chegar. Esse processo de separação muitas vezes funciona como um tipo de proteção invisível. Quando uma pessoa está passando por um período de transformação interior, certas influências externas podem confundir, distrair ou até enfraquecer esse processo. Se você tivesse permanecido cercado pelas mesmas pessoas e pelos mesmos padrões de antes, talvez tivesse sido pressionado a continuar vivendo de acordo com expectativas antigas. Muitas vezes diluímos nossa própria luz apenas para manter a aprovação de quem nos cerca. Fazemos isso por medo de desagradar, por desejo de pertencer ou simplesmente por hábito. No entanto, quando a solidão chega, ela também traz algo precioso: clareza. Nesse silêncio, você começa a distinguir o que é verdade e o que é ilusão. Aprende a reconhecer o que tem valor duradouro e o que era apenas temporário. Aquilo que antes parecia essencial muitas vezes perde importância, enquanto coisas simples passam a revelar significados profundos. O espaço que hoje parece vazio pode, na realidade,
ser o terreno onde uma nova fase da sua vida está sendo preparada. É nesse solo silencioso que novas ideias surgem, que talentos esquecidos reaparecem e que uma nova visão sobre a própria existência começa a se formar. Uma das revelações mais importantes desse processo é compreender que solidão não significa ausência de pessoas, mas presença de pureza energética. À medida que sua consciência se transforma, sua forma de perceber o mundo também muda. Ambientes carregados de conflito, fofoca, negatividade ou superficialidade começam a parecer estranhos para você. Aquilo que antes era tolerável passa a parecer pesado ou sem sentido. Isso não significa que as outras pessoas sejam más ou que você tenha se tornado alguém difícil de conviver. Muitas vezes é apenas uma questão de sintonia. Assim como ondas de rádio precisam estar na mesma frequência para se conectarem, as relações humanas também dependem de harmonia energética. Quando duas frequências muito diferentes permanecem juntas por muito tempo, surge desconforto. E muitas vezes, sem perceber exatamente por quê, as pessoas simplesmente se afastam. O que parece perda pode ser apenas um processo natural de reorganização da vida. Aquilo que você chama de perder amigos pode, em outra perspectiva, ser comparado a limpar um jardim para que as plantas mais importantes tenham espaço para crescer. Remover aquilo que já não pertence ao novo ciclo permite que algo mais verdadeiro floresça. Esse fenômeno também pode ser entendido como uma espécie de revelação silenciosa. Quando uma pessoa começa a despertar para níveis mais profundos de consciência, sua presença passa a funcionar como um espelho. Aqueles que estão ao redor podem sentir essa mudança, mesmo que não consigam explicá-la. Algumas pessoas se sentem inspiradas e permanecem. Outras, que estavam acostumadas com a versão antiga de você, podem se sentir desconfortáveis e acabam se afastando naturalmente. Isso acontece porque elas estavam conectadas a uma energia que já não existe mais. Por isso, não veja as cadeiras vazias à sua volta como sinais de abandono. O espaço vazio também é preparação. Antes que novos convidados cheguem à mesa da sua vida, é necessário que exista lugar para eles. A solidão que você experimenta hoje pode estar preparando você para uma nova forma de liderança espiritual, emocional ou intelectual dentro do seu ambiente familiar e profissional. Porque existe uma verdade antiga que poucos compreendem. Quem aprende a dominar o silêncio também aprende a usar a palavra com sabedoria. Ao afastar o ruído constante das opiniões externas, a vida oferece a você um presente raro, o encontro consigo mesmo. Sem a pressão de corresponder às expectativas dos outros, você começa a descobrir habilidades que estavam escondidas sob anos de condicionamento social. Talentos esquecidos, ideias criativas e visões únicas começam a surgir naturalmente quando a mente encontra espaço para respirar. Imagine por um momento que sua consciência funciona como uma antena extremamente sensível. Durante muito tempo, essa antena captou sinais confusos, interferências emocionais e mensagens carregadas de medo, dúvida ou julgamento. No período de solidão, é como se o universo estivesse ajustando essa antena, removendo ruídos e recalibrando seus receptores. Aos poucos, você começa a captar frequências diferentes, ideias de prosperidade, sensações de paz profunda, inspirações que apontam para caminhos mais alinhados com quem você realmente é. Esse processo pode parecer lento, mas ele transforma tudo, porque quando a interferência desaparece e a mente finalmente entra em sintonia com frequências mais elevadas de pensamento, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar realidade. E é justamente nesse ponto que o período de solidão deixa de ser visto como vazio e passa a ser reconhecido como um dos momentos mais importantes da sua jornada de crescimento e despertar. Há momentos na jornada interior em que tudo parece desacelerar ao seu redor, como se o mundo inteiro estivesse se movendo em outra direção, enquanto você permanece em silêncio, recolhido, distante das conversas superficiais e da agitação cotidiana. Esse período pode parecer estranho ou até desconfortável, porque a mente humana está acostumada a buscar companhia, aprovação e movimento constante. No entanto, existe um motivo profundo para esse tipo de fase. Quando a consciência começa a se ajustar a níveis mais elevados de percepção, qualquer distração excessiva pode interferir nesse processo delicado. É como tentar sintonizar uma estação de rádio muito sutil, enquanto há ruído em todos os lados. Para captar o sinal com clareza, é preciso silêncio, é preciso espaço.
E muitas vezes isso significa afastar-se temporariamente de ambientes, conversas e dinâmicas que mantêm a mente presa aos padrões coletivos mais comuns. Durante esse período de recolhimento, pode surgir a sensação de que você está sendo separado do fluxo normal da vida social. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um ajuste interno. Imagine um diamante recém-extraído da terra. No estado bruto, ele possui valor imenso, mas ainda não revela completamente sua capacidade de refletir a luz. Para que sua beleza apareça, é necessário um processo cuidadoso de lapidação. Esse processo envolve pressão, fricção e cortes precisos. Não é confortável para a pedra, mas é exatamente o que permite que ela se transforme em algo capaz de irradiar brilho em todas as direções. Da mesma forma, a solidão que você experimenta muitas vezes funciona como esse processo de polimento interior. Cada momento de introspecção, cada desafio emocional enfrentado em silêncio, cada instante em que você aprende a lidar consigo mesmo, sem depender da aprovação externa, está removendo camadas antigas de medo, insegurança e dependência emocional. Talvez em muitos momentos você tenha se sentido excluído de certos círculos sociais, ignorado por pessoas que antes pareciam importantes ou distante de ambientes que antes faziam parte da sua rotina. Essas experiências podem doer, porque o ser humano naturalmente deseja pertencimento. No entanto, quando vistas de uma perspectiva mais ampla, elas também podem ser entendidas como etapas de fortalecimento interior. Cada situação em que você precisou encontrar força dentro de si mesmo ajudou a construir uma estrutura emocional mais sólida. Aquilo que antes poderia ferir profundamente, agora se transforma em aprendizado. Aos poucos, você percebe que não precisa da validação constante do mundo externo para reconhecer seu próprio valor. É nesse tipo de jornada que o caráter realmente se forma, não no conforto dos aplausos fáceis ou da aprovação imediata, mas na disciplina silenciosa de olhar para dentro, de aceitar suas próprias sombras e de aprender a transformá-las em sabedoria. Durante períodos em que parece que o mundo esqueceu de você, algo importante está sendo desenvolvido. Você aprende a ser seu próprio conselheiro, seu próprio apoio, a voz que oferece clareza quando tudo parece confuso. Essa autonomia emocional se torna um tipo de força invisível que poucos percebem de fora, mas que sustenta toda a sua estrutura interior. Com o tempo, essa fortaleza interna começa a produzir efeitos surpreendentes. Enquanto muitas pessoas continuam dependendo da aprovação do grupo ou das tendências do momento, você desenvolve uma espécie de coluna vertebral espiritual, uma firmeza que não se curva facilmente diante das pressões externas. Isso não significa isolamento permanente nem rejeição do mundo. Significa apenas que sua identidade deixa de ser definida pelas expectativas alheias. Você aprende a permanecer fiel àquilo que percebe como verdadeiro, mesmo quando isso não é popular ou compreendido por todos. Em muitos momentos da história, as pessoas que trouxeram mudanças significativas passaram por fases semelhantes. Grandes pensadores, mestres espirituais, cientistas e líderes visionários frequentemente atravessaram períodos de retiro, dúvida e solidão antes de compartilhar suas descobertas com o mundo. Esses períodos funcionaram como um tipo de deserto interior, um espaço onde antigas certezas foram questionadas e novas compreensões puderam nascer. O deserto não era um erro no caminho. Era o próprio cenário onde a transformação precisava acontecer. Se você observa sua própria jornada, talvez perceba algo parecido. Aqueles dias em que tudo parecia vazio ou silencioso podem ter sido, na verdade, momentos de preparação profunda. Cada dia passado em reflexão, sem cair na amargura ou no ressentimento, fortalece algo essencial dentro de você. É como se, em um nível invisível, estivesse acumulando experiência, maturidade e clareza que mais tarde poderão beneficiar não apenas sua própria vida, mas também as pessoas ao seu redor. Muitas das maiores descobertas humanas nasceram em ambientes silenciosos. Não surgiram em meio a multidões barulhentas ou distrações constantes, mas em laboratórios tranquilos, bibliotecas silenciosas ou momentos de contemplação profunda. O mesmo princípio pode ser aplicado à jornada interior. A fase de recolhimento que você vive pode ser comparada a um laboratório sagrado, onde a essência do seu verdadeiro ser está sendo destilada. Longe das pressões de uma sociedade que muitas vezes valoriza mais a aparência do que a autenticidade, você tem a oportunidade de descobrir quem realmente é
quando não precisa representar nenhum papel. Esse tempo sozinho, portanto, não é um vazio sem sentido. É um investimento silencioso na sua própria soberania emocional. Aos poucos você percebe que sua paz não depende de mensagens recebidas, convites sociais ou reconhecimento externo. Quando alguém aprende a sentir serenidade mesmo em uma sala silenciosa, sem distrações, algo poderoso acontece. Surge uma estabilidade interior que nenhuma circunstância externa consegue destruir facilmente. Vista dessa forma, essa fase de aparente isolamento pode ser entendida como uma incubação espiritual, um período em que novas ideias, percepções e níveis de consciência estão sendo desenvolvidos longe do ruído constante do mundo. É nesse silêncio que muitas pessoas descobrem sua verdadeira direção, suas vocações mais profundas e a forma como podem contribuir para algo maior do que si mesmas. E, ironicamente, muitas das pessoas que hoje talvez não compreendam sua jornada podem um dia procurar exatamente essa clareza que você desenvolveu durante esses momentos de introspecção, porque aquilo que nasce no silêncio muitas vezes se torna a luz que guia outros quando chega o momento certo. Porque quando as pessoas olharem para você, perceberão algo que talvez nem consigam explicar em palavras. Elas sentirão uma estabilidade silenciosa que não encontram facilmente em si mesmas, uma força interior que parece nascer de raízes profundas plantadas na terra do espírito. É essa presença firme que fará com que muitos se aproximem em busca de orientação, mesmo que não compreendam totalmente o motivo. Por isso, este é um momento especial para fazer uma pausa, respirar profundamente e reconhecer dentro de si o que está acontecendo. Se você sente que esse processo está realmente se movendo em sua vida, existe poder no simples ato de declarar sua abertura para ele. Ao afirmar internamente que aceita aquilo que está sendo preparado para você, algo dentro da sua consciência se alinha com essa nova etapa que começa a surgir. Nos últimos tempos você tem percebido algo curioso. Sua força interior cresce de forma silenciosa, quase imperceptível no início, mas cada dia um pouco mais evidente. Esse período de recolhimento que você viveu funcionou como um laboratório pessoal, um espaço onde não havia mais como fugir de si mesmo. Sem as distrações constantes das opiniões alheias, você foi obrigado a olhar diretamente para as próprias sombras, para medos antigos, para lembranças que durante anos ficaram escondidas. Esse confronto nem sempre foi fácil, mas teve um efeito poderoso. Ao encarar aquilo que antes provocava medo, você retirou do passado o poder que ele exercia sobre o presente. Aquilo que antes parecia uma prisão emocional começou a se dissolver, abrindo espaço para que uma versão muito mais verdadeira e forte de você pudesse emergir. Em certo sentido, foi como se a vida tivesse fechado temporariamente algumas portas ao seu redor para impedir que você continuasse procurando fora aquilo que sempre esteve dentro de você. Esse recolhimento não foi punição, mas preparação. Foi o tempo necessário para desenvolver domínio sobre as próprias emoções, para aprender a escutar a própria consciência e para descobrir uma fonte de equilíbrio que não depende da aprovação externa. Esse aprendizado silencioso prepara você para administrar algo muito maior no futuro, porque a abundância verdadeira exige maturidade interior. Apenas um coração equilibrado e uma mente serena conseguem sustentar responsabilidades maiores sem se perder no caminho. Muitas pessoas de fora podem interpretar seu afastamento como timidez, frieza ou até arrogância. Elas não entendem que esse distanciamento foi, na verdade, um ato de sobrevivência espiritual. Enquanto o mundo ao redor se movimentava em ritmo acelerado e cheio de ruído, você precisava de silêncio para reorganizar sua própria energia. Nesse espaço interior, você começou um processo semelhante à antiga metáfora da alquimia. Aquilo que antes parecia pesado como chumbo, suas inseguranças, suas dúvidas, suas feridas, começou lentamente a ser transformado em algo muito mais valioso. O resultado desse processo é uma confiança espiritual que não depende da aprovação de ninguém e que não se desgasta com críticas ou opiniões passageiras. Cada oração feita em silêncio, cada momento de reflexão profunda e até cada lágrima derramada longe dos olhares dos outros fez parte dessa transformação. Todos esses momentos foram como ingredientes de uma fórmula invisível que está moldando seu destino. Pode ser difícil perceber enquanto o processo ainda acontece, mas a pureza emocional que você está alcançando agora
será a base para uma fase futura muito mais expansiva. Aquilo que hoje parece recolhimento, amanhã se revelará como preparação para manifestações muito maiores na sua vida. Existe também uma revelação importante nesse caminho. O sofrimento causado pela sensação de solidão começa a desaparecer exatamente no momento em que você deixa de lutar contra ela. Durante muito tempo, você tentou se encaixar em lugares que não combinavam com sua essência. Tentou diminuir partes de si mesmo para que outros se sentissem confortáveis. Tentou adaptar sua voz, suas ideias e até seus sentimentos para caber em expectativas que não eram realmente suas. Mas esse contrato silencioso de sacrifício chegou ao fim. O universo não rompeu esses laços para abandoná-lo, mas para libertá-lo. Ao retirar da sua vida certas conexões que drenavam sua energia, abriu espaço para que você pudesse se regenerar. Agora sua presença não pode mais ser desperdiçada em ambientes superficiais ou em relações baseadas apenas em necessidade emocional. A energia que flui através de você tem um propósito maior. Ela precisa ser preservada para aquilo que realmente importa. Essa liberdade recém-descoberta é apenas o início de uma nova etapa. Quando o coração se esvazia de antigas dependências, ele se torna capaz de receber algo completamente novo. Ao deixar de buscar companhia constante por medo da solidão, você abre espaço para uma forma diferente de presença em sua vida. Muitas pessoas descrevem que, nesse ponto do caminho, começam a perceber coincidências significativas acontecendo com frequência maior. Oportunidades surgem de forma inesperada. Encontros acontecem no momento certo e situações que antes pareciam impossíveis começam a se resolver naturalmente. A paz interior deixa de depender da presença ou da ausência de outras pessoas e passa a existir como um estado natural do ser. O período de isolamento que antes parecia pesado começa então a revelar seu verdadeiro significado. Ele foi o preço do aprendizado profundo. Assim como um estudante precisa se dedicar durante anos antes de receber seu diploma, esse tempo de introspecção preparou você para algo maior. Agora chega o momento de reconhecer que o antigo ciclo de sofrimento terminou. Em vez de gastar energia tentando entender antigas traições ou reviver histórias que já passaram, sua atenção começa a se voltar para as bênçãos que estão surgindo no presente. É como se as dívidas emocionais do passado tivessem sido apagadas, liberando você do peso do ressentimento. Sem essas correntes, torna-se possível subir mais alto em direção ao propósito que sua alma sempre buscou. Você já não precisa pedir desculpas por brilhar ou por escolher o silêncio quando o mundo insiste no barulho. Sua nova identidade nasce justamente da liberdade de existir sem máscaras. Esse momento marca um verdadeiro renascimento. Aquilo que você pediu em tantas orações, paz, clareza, direção, começa a se manifestar como uma calma profunda que envolve sua mente e seu coração. E com esse novo ciclo, também surge uma forma diferente de companhia. As pessoas que entrarão em sua vida daqui para frente não serão escolhidas pelo acaso ou pela carência, mas por uma afinidade verdadeira de propósito e consciência. Elas aparecerão como se tivessem sido cuidadosamente filtradas por uma inteligência maior, garantindo que sua energia seja compartilhada apenas com aqueles que caminham na mesma direção de crescimento e verdade. Eles não aparecerão em sua vida como simples companheiros ocasionais, mas como verdadeiros colaboradores de destino, pessoas cuja presença amplifica sua luz e respeita o espaço sagrado que você construiu com tanto esforço interior. São almas que compreenderão intuitivamente o valor do silêncio, da introspecção e da autenticidade, porque caminharam por trilhas semelhantes. A solidão que um dia pareceu castigo se revelou, com o tempo, uma mestra rigorosa. Foi ela que ensinou você a estabelecer limites firmes, limites que não podem mais ser atravessados por energias que tentem roubar sua paz. Esses limites se tornaram muralhas invisíveis que protegem sua serenidade, sua dignidade e também a prosperidade que está se aproximando do seu caminho. Por isso, este momento representa o fechamento de um ciclo profundo. Um ciclo marcado por questionamentos, por momentos de silêncio forçado e por períodos em que você se sentiu à margem do mundo. No entanto, o que está surgindo agora não é apenas uma compensação simbólica. As recompensas que vêm adiante são tão concretas quanto o ar que você respira e tão duradouras quanto a fonte espiritual da qual sua alma se origina.
Muitas pessoas perguntam como algo tão doloroso quanto a exclusão pode, um dia, se transformar em algo positivo. A resposta está em um processo antigo que as tradições espirituais chamam de alquimia interior. É a capacidade de transformar aquilo que parecia pesado e escuro em algo luminoso e valioso. Cada vez que você sentiu o impacto da rejeição, cada vez que experimentou o silêncio frio da incompreensão, algo dentro de você se refinou. Sua sensibilidade espiritual se tornou mais profunda. Sua capacidade de perceber o sofrimento alheio se expandiu. Essa empatia não nasceu do conforto, mas da experiência real de caminhar pela própria escuridão. E é justamente por isso que, quando chegar o momento em que outras pessoas buscarem orientação em você, suas palavras terão peso verdadeiro. Ninguém consegue guiar outro ser humano através da neblina da dor se nunca aprendeu a acender sua própria lâmpada no meio da noite interior. O fogo que um dia pareceu apenas queimar por dentro estava, na verdade, iluminando lentamente o caminho da sua própria transformação. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima, cada dúvida e cada momento de solidão foram registrados na contabilidade silenciosa da vida. E aquilo que parecia perda começará a retornar sob a forma de bênçãos tangíveis, saúde renovada, estabilidade emocional e até uma segurança material que permitirá que você viva de acordo com seus próprios princípios, sem precisar se curvar às expectativas externas. Esse processo não foi fácil, porque você está sendo preparado para lidar com uma forma de abundância que poderia destruir alguém que nunca passou por esse tipo de forja interior. A maioria das pessoas busca prosperidade sem ter desenvolvido a estrutura emocional para sustentá-la. Você, porém, teve seu caráter moldado no silêncio da disciplina interior. Cada período de isolamento fortaleceu sua capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor parece instável. Por isso, a maior recompensa talvez não seja apenas aquilo que você receberá no futuro, mas aquilo que você se tornou durante a espera. Um ser humano mais sábio, mais resiliente e mais consciente da própria luz. Em um mundo onde muitos se quebram diante da menor pressão externa, sua resistência se tornou um dos seus maiores tesouros. A alquimia da alma nunca acontece de forma instantânea. Ela exige tempo, paciência e uma confiança silenciosa no processo. E, mesmo que muitas dessas qualidades tenham sido cultivadas de forma involuntária, elas agora fazem parte da sua natureza. Aquilo que antes provocava angústia profunda hoje pode ser observado com uma serenidade diferente. Você começou a perceber que até os eventos mais confusos carregam uma intenção evolutiva, escondida por trás da aparência caótica. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você passou a assumir o papel de arquiteto consciente da própria paz interior. Cada experiência de rejeição se transformou em um tijolo usado para construir um palácio de autoconhecimento. Essa transformação interna talvez seja o milagre mais importante de toda a sua jornada, porque ela lhe concede um tipo de liberdade que nenhuma riqueza material poderia comprar. Ao transformar a dor em compreensão, você abriu novamente os canais pelos quais flui a criatividade do universo. Ideias novas começam a surgir. Projetos que antes pareciam impossíveis começam a tomar forma dentro da sua mente. O sofrimento, que antes parecia apenas destrutivo, atuou como um arado que preparou o solo da sua consciência. Ele revolveu a terra endurecida do seu antigo eu, tornando possível o plantio de sementes que agora estão prontas para germinar. E quando essas sementes florescerem, muitas pessoas que antes subestimaram sua força ficarão surpreendidas ao ver a dimensão daquilo que você construiu silenciosamente. Não carregue ressentimento em relação àqueles que participaram dos momentos mais difíceis da sua história. Mesmo sem saber, eles foram instrumentos que a própria vida utilizou para empurrar você em direção a um crescimento que talvez nunca tivesse acontecido em condições confortáveis. Quando você consegue olhar para o passado com esse tipo de compreensão, algo dentro de você se liberta definitivamente. A pressão que antes parecia apenas injusta se revela como o processo que transformou um pedaço comum de carvão no diamante que agora brilha dentro da sua consciência. Neste momento simbólico da sua jornada, é como se você estivesse atravessando uma ponte. De um lado ficou o passado marcado pela solidão dolorosa, pela sensação de não pertencimento e pela busca silenciosa por significado. Do outro lado começa a surgir um futuro onde a solidão já não é abandono, mas um espaço de força interior acompanhado por uma presença espiritual constante.
Poucas pessoas têm coragem de atravessar essa ponte com fé, porque o caminho exige deixar para trás antigas narrativas de sofrimento. Mas exatamente aqui surge uma decisão importante. Você pode continuar olhando para trás, lamentando aqueles que se afastaram da sua vida, ou pode escolher olhar para frente e celebrar aqueles que ainda chegarão. As conexões que estão se aproximando não são comuns. São encontros entre pessoas que vibram em frequências semelhantes, almas que se reconhecerão sem precisar de longas explicações. Elas falarão a mesma linguagem silenciosa do coração que sofreu, aprendeu e finalmente encontrou cura. Essas pessoas não virão para ocupar um vazio, mas para caminhar ao seu lado com respeito e consciência. E atravessar completamente essa ponte significa soltar o peso das antigas malas cheias de arrependimentos, dúvidas e histórias que já cumpriram seu papel na sua evolução. Quando você deixa esse peso para trás, descobre que o caminho adiante é muito mais leve do que imaginava. Porque o futuro não está pedindo que você carregue o passado inteiro consigo. Ele está pedindo apenas que você leve consigo a sabedoria que nasceu dele. E se por un momento imaginaras que todo este tiempo no estuviste perdiendo cosas, sino preparándote para recibir algo mayor, imagina que, mientras avanzas por ese puente invisible que separa tu pasado de tu futuro, permites que tus manos finalmente se vacíen de todo aquello que ya no necesitas cargar. Viejas heridas, culpas innecesarias, recuerdos que te mantenían atrapado en un ciclo de dolor. Y al soltarlos, notas algo sorprendente. El peso que durante años vivió en tu pecho comienza a disolverse lentamente, como una niebla que se desvanece cuando el sol aparece en el horizonte. En su lugar surge una sensación distinta, una ligereza inesperada que te invita a volver a moverte, a respirar profundo, a sentir que la vida todavía tiene música para ti. Esa ligereza no es una ilusión, es la señal de que algo dentro de ti ha comenzado a sanar. Mientras caminas por ese puente simbólico, cada paso que das parece estar iluminado por una luz que no proviene del mundo visible. Es como si una mano invisible estuviera colocando claridad justo delante de ti, asegurándose de que no tropieces mientras te alejas de la tierra del cautiverio emocional que durante tanto tiempo te mantuvo atrapado. Durante años quizás pensaste que estabas caminando solo, que nadie veía tu lucha silenciosa ni el esfuerzo que implicaba seguir adelante cuando el corazón estaba cansado. Pero la verdad es otra. Tu valentía para continuar incluso cuando no podías ver el final del camino ha sido observada. Ese coraje silencioso, esa decisión de no rendirte aún en medio de la incertidumbre, es lo que ha conmovido al cielo. Antes de revelar completamente lo que te espera al otro lado de este puente, quiero que entiendas algo importante. Este momento no es solo un cierre, es una transición. Es el punto exacto donde una etapa termina y otra comienza. Si sientes que estas palabras resuenan profundamente contigo, mantente atento a lo que sigue, porque lo que voy a compartir ahora puede convertirse en una llave poderosa para abrir puertas que parecían cerradas en tu vida. Cada enseñanza que recibes, cada momento en el que eliges crecer en lugar de rendirte, envía una señal clara al universo. Es como declarar con firmeza que ya no estás dispuesto a vivir con las pequeñas migajas de reconocimiento o afecto que el mundo superficial ofrece. Estás reclamando algo más grande, algo más verdadero. El tiempo de las pruebas intensas está llegando a su fin. Durante mucho tiempo, la vida te colocó en escenarios donde tu paciencia, tu fe y tu integridad fueron examinadas una y otra vez. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que nada estaba cambiando, que tus esfuerzos pasaban desapercibidos, pero los procesos más importantes no siempre muestran resultados inmediatos. A veces la tierra necesita permanecer en silencio durante una temporada antes de que aparezcan los primeros brotes de una cosecha abundante. Y ahora, ese tiempo de espera está comenzando a transformarse en un tiempo de recolección. Este puente por el que caminas también representa un cambio profundo en tu conciencia. A medida que avanzas, te das cuenta de que ya no necesitas la aprobación constante de los demás para sentirte completo. Ya no dependes de la validación externa para reconocer tu propio valor. Al otro lado del puente, te espera una versión más fuerte y más libre de ti mismo, una versión que no teme a la soledad, porque ha aprendido a usarla como un espacio de creatividad, reflexión y poder interior. Aquello que antes parecía aislamiento, ahora se revela como un terreno fértil donde tu espíritu pudo fortalecerse. Cuando llegues a esa nueva orilla, notarás que el paisaje interior también cambia. Lo que antes parecía gris y pesado,
empieza a llenarse de colores vivos. Es como si tu alma recuperara su vitalidad original, restaurada por una fuerza que nunca dejó de acompañarte. Camina con la frente en alto, porque no eres un derrotado que huye del pasado, sino alguien que regresa a casa después de haber atravesado una larga batalla interna y haber aprendido lecciones que pocos comprenden. Aquí está una verdad que muchas veces el mundo intenta ocultar. Tu soledad nunca fue un vacío inútil, fue un espacio reservado para algo especial. Mientras otros llenaban su tiempo con distracciones pasajeras, en ese silencio se estaba formando dentro de ti una autoridad espiritual que la mayoría de las personas nunca llega a conocer. No fue tiempo perdido, fue preparación. La recompensa que comienza a manifestarse ahora no se limita a una simple sensación de calma mental. Es algo mucho más amplio. Es una restauración profunda de todo aquello que pensaste que habías perdido en el camino. Es como si la vida decidiera devolverte cada sacrificio multiplicado, como si cada momento de integridad, cada vez que elegiste la verdad en lugar de la comodidad, hubiera sido depositado en una cuenta invisible que ahora empieza a abrirse. En esta nueva etapa también llegan conexiones diferentes. Personas que comparten tu visión, tu sensibilidad y tu deseo de crecer. No serán relaciones superficiales, sino encuentros significativos que impulsarán tu propósito hacia niveles que antes parecían inalcanzables. Con ellos no necesitarás explicar quién eres, ni justificar lo que sientes. Simplemente reconocerán en ti algo familiar, una misma frecuencia. La abundancia que comienza a fluir en tu vida tampoco se parece a la antigua idea de éxito basada en la persecución constante. Ahora la energía cambia. En lugar de correr detrás de oportunidades, empiezas a atraerlas naturalmente. Es como si tu transformación interior te convirtiera en un imán para lo bueno, lo verdadero y lo próspero. Todo el dolor que experimentaste por el rechazo o la incomprensión humana fue, en realidad, el precio de entrada a algo más grande. Era la preparación para un banquete espiritual donde ahora puedes sentarte con dignidad, no como alguien que mendiga aceptación, sino como el anfitrión consciente de su propio destino. Recibe esta verdad con el corazón abierto. Lo que está comenzando en tu vida tiene una magnitud que un día hará que el dolor del pasado pierda su peso. Imagina que durante años cada decisión correcta, cada acto de honestidad, cada vez que elegiste mantener tu luz encendida incluso cuando te sentías solo, fue como depositar energía en una cuenta celestial. Ese capital no desapareció, se acumuló silenciosamente y ahora empieza a manifestarse en forma de oportunidades inesperadas. Puertas que se abren sin que tengas que suplicar por ellas. El universo tiene memoria. No ha olvidado ninguno de los sacrificios que hiciste para permanecer fiel a lo que sabías que era correcto. Por eso estás entrando en una temporada especial, una etapa que muchos describen como el tiempo de los de repente. Momentos en los que situaciones estancadas comienzan a resolverse con rapidez sorprendente. Circunstancias que parecían imposibles encuentran soluciones inesperadas, y aquello que parecía perdido vuelve a tu vida de formas que ni siquiera habías imaginado. Esta es la herencia que ahora comienzas a reclamar, una autoridad interior que te permite influir en tu entorno con claridad y propósito, no desde el control o el ego, sino desde la conciencia de que tu vida tiene dirección y significado. Y cuando una persona camina con esa certeza, el mundo mismo comienza a reorganizarse a su alrededor. Hay un momento silencioso en la vida de las personas que han atravesado largos periodos de soledad interior en el que todo comienza a reorganizarse. Durante mucho tiempo pudiste sentirte diferente, apartado, como si no encajaras del todo en los ritmos del mundo que te rodeaba. Pero lo que antes parecía aislamiento comienza a revelarse ahora como preparación. Poco a poco comprendes que no estabas siendo excluido, estabas siendo formado. Y a partir de este punto algo cambia profundamente en tu lugar dentro del mundo. Ya no eres visto como el extraño que observa desde la distancia, sino como alguien cuya presencia ofrece dirección y calma. Te conviertes en el canal a través del cual la bendición comienza a fluir hacia tu familia, hacia tus seres queridos y hacia las personas que, en momentos de dificultad, buscarán en ti una palabra clara o una mirada que comprenda. No es un tipo de autoridad que nace del orgullo ni de la necesidad de reconocimiento. Es una autoridad tranquila que surge de la humildad de quien aprendió a esperar los tiempos de Dios sin exigir recompensas inmediatas. Durante años caminaste procesos invisibles que nadie aplaudió.
Libraste batallas interiores donde solo tú y el Creador fueron testigos. Y precisamente por eso, lo que ahora comienza a abrirse en tu vida tiene un valor diferente. Disfruta de este nuevo estatus espiritual con serenidad, porque fue ganado en silencio, en esos momentos donde parecía que nada avanzaba, pero en realidad todo se estaba formando en lo profundo de tu espíritu. Aquellos años de aislamiento no fueron tiempo perdido. Mientras el mundo seguía su ritmo ruidoso, tus sentidos espirituales se fueron afinando. Aprendiste a observar más allá de lo evidente, a percibir las emociones escondidas detrás de las palabras, a escuchar esa voz interior que muchos ignoran. Ahora, esa sensibilidad empieza a transformarse en algo más tangible, se convierte en discernimiento claro, en capacidad de sanación emocional para quienes se acercan a ti, en una intuición sorprendentemente precisa que te guiará tanto en tus relaciones como en tus decisiones profesionales y en los caminos de negocio que elijas emprender. Ya no caminarás a ciegas como antes. La soledad tuvo un propósito silencioso: limpiar el canal que conecta tu conciencia con la fuente de sabiduría que te sostiene. Ese canal ahora está abierto y claro, y eso te da una ventaja que desde afuera puede parecer extraña, pero que en realidad es profundamente divina. En medio de un mundo caótico donde muchas personas se mueven entre confusión y apariencias, tú podrás percibir la verdad con una claridad inesperada. Detectarás la mentira desde lejos, incluso cuando esté bien disfrazada. Y del mismo modo comenzarás a notar oportunidades que otros ni siquiera perciben, caminos que para muchos permanecen invisibles, pero que para ti aparecen con naturalidad. Tus ojos han sido limpiados por las lágrimas que derramaste en tus momentos más difíciles, y esa purificación te permite ver con una profundidad diferente. En cierto sentido, te conviertes en una especie de faro silencioso dentro de un mundo que muchas veces parece caminar entre sombras. Las recompensas que comiencen a manifestarse en el plano económico o emocional no serán simplemente golpes de suerte, serán el reflejo exterior de una riqueza que ya habías acumulado dentro de ti mientras atravesabas procesos que nadie veía. Todo aquello que parecía invisible empieza a tomar forma visible. La paciencia que cultivaste durante años se convierte ahora en una moneda poderosa, una energía que abre puertas y que te permite construir una libertad real para el resto de tu vida. Por eso no mires hacia atrás con vergüenza por los periodos en los que estuviste solo. Míralos con respeto, porque si fuiste capaz de sostenerte en esos momentos, fue porque tu espíritu estaba siendo preparado en privado para gobernar en público sobre tus propias limitaciones. La corona que llevas no es material ni visible para todos. Muchos no la notarán porque no saben reconocerla. Pero aquellos que han atravesado procesos profundos sí podrán verla, porque reconocerán en tu presencia la marca silenciosa de alguien que fue moldeado por la experiencia y por la luz. Incluso tu energía comenzará a sentirse diferente. Tus manos, tu forma de tocar el mundo, parecerán llevar una fuerza renovada capaz de bendecir aquello con lo que entras en contacto. Ambientes pesados empezarán a cambiar cuando entres en ellos. Conversaciones tensas encontrarán calma en tu presencia. Espacios cargados comenzarán a transformarse lentamente en lugares donde vuelve la armonía y la paz. Los dones que durante mucho tiempo permanecieron dormidos bajo la capa del dolor comienzan ahora a despertar con una intensidad sorprendente. Es como si una fuerza volcánica estuviera emergiendo desde tu interior, lista para ponerse al servicio de la misión que tu alma vino a realizar en la tierra. Notarás también que tus palabras adquieren un peso distinto. Cuando hables, las personas escucharán con más atención, no porque hables más fuerte, sino porque la experiencia vivida le dará profundidad a cada frase. Tus palabras podrán calmar tormentas emocionales en otros y abrir caminos en situaciones donde antes solo parecían existir muros de duda y bloqueo. Esta activación interior no es algo temporal, es un proceso permanente que seguirá fortaleciéndose cada vez que uses tus capacidades con amor, con integridad y con respeto por su origen divino. Cada acto de bondad, cada decisión guiada por la verdad, amplificará aún más esa energía que ahora se manifiesta en tu interior. A veces sentirás incluso una corriente de energía recorrer tu columna vertebral, como un recordatorio silencioso de que eres más que un simple cuerpo físico. Eres una conciencia multidimensional que poco a poco está recuperando acceso a antiguos archivos de sabiduría que siempre estuvieron dentro de ti. La soledad que viviste
fue el filtro necesario para eliminar el ruido innecesario del mundo exterior. Gracias a ese silencio, pudiste comenzar a escuchar con mayor claridad las instrucciones que la vida tenía preparadas para tu siguiente gran movimiento. Ahora no necesitas apresurarte. El tiempo ya no juega en tu contra. Por el contrario, comienza a trabajar a tu favor. Puedes avanzar con calma, con presencia, disfrutando cada paso del camino con una conciencia mucho más plena. Estás equipado para el éxito de una manera que quizás antes no habías imaginado. Aquello que emprendas a partir de ahora no estará guiado solo por esfuerzo humano, sino también por una alineación más profunda con la sabiduría espiritual que siempre te acompañó incluso en los momentos más difíciles. Aunque la soledad fue una de tus maestras más importantes, el plan divino nunca fue que permanecieras aislado para siempre. El propósito era que regresaras al mundo transformado, convertido en un líder interior que ya no puede ser manipulado fácilmente por las presiones externas. Y en ese regreso también aparece una recompensa muy especial: la formación de una nueva familia espiritual. Una tribu de personas que reconocerán tu profundidad y que verán en tus cicatrices no señales de debilidad, sino medallas de una guerra interior ganada contra la superficialidad y la mediocridad que domina gran parte del mundo moderno. Las circunstancias de la vida comenzarán a alinearse para que te encuentres con personas que han atravesado procesos similares. Juntos formarán un círculo de apoyo, comprensión y protección mutua difícil de romper. En ese entorno ya no tendrás que fingir para ser aceptado ni esconder partes de ti para encajar. Serás valorado precisamente por aquello que antes parecía hacerte diferente. Tu esencia más auténtica será lo que atraiga amor, respeto y conexión verdadera. El ciclo que comienza ahora trae consigo una sensación nueva de calma frente al futuro, una confianza profunda en que cada paso que des está guiado por una inteligencia mayor que siempre ha estado acompañándote. Y desde ese lugar de paz interior, el camino que se abre ante ti se convierte no en una carga, sino en una aventura consciente hacia uma vida cada vez mais alineada com a verdade de tu alma. Agora você começa a compreender algo que durante muito tempo parecia impossível de aceitar. Você nunca esteve realmente abandonado. Aquilo que parecia silêncio, distância ou ausência era, na verdade, um período de preservação. Enquanto você acreditava estar sendo deixado para trás, algo muito maior estava trabalhando nos bastidores da sua vida, protegendo você de caminhos que não eram seus e preparando o terreno para aquilo que realmente lhe pertence. A solidão que antes pesava no coração agora começa a se dissolver, dando lugar a uma presença divina constante que se manifesta nos detalhes mais simples do seu dia. De repente, um amanhecer parece mais bonito do que nunca. Uma solução inesperada surge para um problema antigo e pequenas coincidências começam a acontecer com uma frequência quase mágica. Nada disso é acaso. É o sinal de que uma nova fase está se abrindo diante de você. Você conquistou o direito de viver uma vida extraordinária. Não porque alguém decidiu premiá-lo por sorte, mas porque você teve coragem de atravessar o deserto emocional quando ninguém mais estava olhando. Houve momentos em que caminhar sozinho parecia a única opção. Momentos em que suas perguntas não encontravam respostas e em que o silêncio parecia infinito. Ainda assim você continuou, e é exatamente por isso que agora a realidade começa a se reorganizar ao seu favor. A vida que se apresenta diante de você não será uma existência comum. Será uma jornada onde os milagres deixam de ser exceção e passam a fazer parte da rotina natural de quem aprendeu a confiar no invisível. Descanse nessa promessa com tranquilidade, porque o tempo da semeadura chegou ao fim. Durante muito tempo você plantou sementes de paciência, de crescimento interior e de fé silenciosa. Muitas dessas sementes foram plantadas enquanto ninguém acreditava em você, enquanto ninguém via o esforço que estava sendo feito dentro do seu coração. Mas agora começa o tempo da colheita, e você perceberá isso de maneiras muito curiosas. Pessoas que antes não notavam sua presença começarão a sentir uma atração inexplicável pela sua energia. O magnetismo que nasce da autenticidade não pode ser ignorado por muito tempo. A diferença é que agora você possui discernimento. Antes, talvez você abrisse as portas do seu coração com facilidade demais, esperando que todos compreendessem a profundidade do que você carregava. Hoje não. Hoje você recebeu algo muito mais precioso, a chave da seletividade sagrada. Isso significa que você poderá escolher com consciência
quem realmente merece fazer parte do seu círculo mais íntimo. As novas relações que surgirão na sua vida não serão baseadas em carência ou dependência emocional. Elas nascerão do respeito, da admiração mútua e do desejo genuíno de crescer espiritualmente ao lado de alguém que caminha na mesma direção. Os dramas e os padrões antigos começam a perder força. Aquela necessidade de agradar, de se explicar o tempo todo ou de temer a solidão já não tem o mesmo poder sobre você. Durante o tempo em que esteve sozinho, você aprendeu algo que poucas pessoas conseguem aprender: a desfrutar da própria companhia. E quando alguém descobre o valor da própria presença, ninguém mais consegue usar a ameaça da solidão como instrumento de controle ou manipulação emocional. Você se torna livre para amar de uma forma completamente diferente. Um amor que nasce da plenitude e não da falta. É exatamente esse tipo de energia que começa a atrair novos companheiros de jornada. Pessoas que refletem a mesma integridade que você desenvolveu durante seus momentos de silêncio. A comunidade elevada que está se aproximando da sua vida não é um acaso do destino. Ela é simplesmente o reflexo externo da harmonia que você construiu dentro de si durante os períodos mais difíceis de isolamento e aparente escuridão. Por isso, não tente apressar nada. Não procure desesperadamente por esses novos vínculos. Continue focado no seu propósito, na sua paz interior e naquilo que faz sua alma se sentir viva. O universo possui uma inteligência silenciosa que organiza encontros no momento exato. As almas que pertencem ao seu destino chegarão quando tudo estiver alinhado, e quando chegarem, trarão consigo peças importantes do quebra-cabeça que você ainda está montando nesta vida. Celebre desde já a chegada da sua verdadeira família espiritual. Mesmo que você ainda não conheça todos os rostos que farão parte dessa nova fase, saiba que o céu já ouviu cada uma das suas orações, cada momento de cansaço e cada pedido silencioso que você fez durante as noites mais difíceis. Agora os mensageiros dessa nova realidade começam a se mover, aproximando circunstâncias, encontros e oportunidades que antes pareciam distantes. Olhe para o caminho que você percorreu. Houve um tempo em que o isolamento parecia uma ferida aberta. Hoje você percebe que ele também foi um processo de purificação. As lágrimas que caíram dos seus olhos não foram em vão. Elas limparam sua visão para que você pudesse enxergar a vida com uma clareza que muitos ainda não possuem. Neste momento você se torna literalmente um farol de luz em um mundo que muitas vezes caminha perdido na escuridão da confusão e da pressa. As recompensas emocionais e materiais que começam a aparecer não são simplesmente prêmios externos. Elas são o reflexo visível de uma riqueza que você acumulou silenciosamente dentro de si, enquanto ninguém estava olhando, enquanto ninguém aplaudia suas batalhas internas. Este é o ponto onde aquilo que era invisível começa a se tornar visível. Sua paciência se transforma em uma moeda poderosa, capaz de comprar algo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando alcançar: a liberdade de ser quem você realmente é. Não se sinta pequeno por ter caminhado sozinho durante tanto tempo. Pelo contrário, sinta-se forte, porque você foi considerado digno de ser treinado em privado para dominar em público as suas próprias limitações. A coroa que agora repousa sobre sua cabeça não é feita de ouro visível. Ela é invisível para aqueles que vivem distraídos, mas brilha intensamente para quem reconhece o sinal de uma alma que foi moldada pela luz. Suas mãos carregam uma energia renovada, uma energia capaz de abençoar aquilo que tocam, de suavizar ambientes pesados e de transformar lugares de tensão em espaços de calma e harmonia profunda. Talvez você comece a perceber que seus dons estão despertando novamente. Aqueles talentos que ficaram adormecidos sob camadas de dor ou de dúvida agora emergem com uma força impressionante. Suas palavras passam a ter um peso diferente. Uma simples conversa pode trazer paz para alguém que estava em conflito. Uma ideia sua pode abrir caminhos onde antes existiam apenas muros de incerteza. Esse despertar não é temporário. Ele continuará crescendo cada vez que você usar suas habilidades com amor, com humildade e com respeito pela origem divina dessa força interior que se manifesta em você. Sinta a energia percorrendo sua coluna, lembrando-lhe que você não é apenas um corpo vivendo experiências aleatórias. Você é um ser multidimensional que está recuperando lentamente o acesso a uma sabedoria muito antiga. A solidão foi apenas o filtro que retirou o excesso de ruído da sua vida.
Foi ela que criou o espaço necessário para que você pudesse ouvir com clareza as orientações do céu para o seu próximo grande passo. Portanto, não tenha pressa. A pressa pertence àqueles que ainda estão tentando provar algo ao mundo. Você não precisa mais disso. Agora o tempo trabalha a seu favor, abrindo caminhos no ritmo perfeito para que tudo aquilo que foi preparado para você finalmente encontre o seu lugar na realidade. Has atravesado etapas de silencio que parecían interminables, momentos en los que el mundo exterior seguía su ritmo mientras tú caminabas por senderos interiores que pocos se atreven a recorrer. Hubo noches en las que te preguntaste si todo ese aislamiento tenía algún sentido, si el hecho de sentirte diferente era una señal de pérdida o simplemente el precio de percibir la vida con una profundidad que otros aún no comprenden. Sin embargo, ahora empiezas a notar que cada instante de soledad fue en realidad una preparación silenciosa. Mientras otros buscaban respuestas fuera, tú estabas siendo guiado hacia un lugar interior donde la claridad se vuelve inevitable y donde el espíritu encuentra su verdadera fortaleza. No estabas siendo apartado del mundo, estabas siendo formado para regresar a él con una conciencia más amplia, con una serenidad que no puede ser robada por el ruido ni por las expectativas de los demás. La vida, con su sabiduría misteriosa, no te condujo por ese camino para castigarte, sino para pulirte. Cada decepción, cada despedida inesperada, cada puerta que se cerró sin explicación estaba eliminando de tu entorno aquello que ya no podía acompañar la nueva versión de ti que estaba naciendo. Y aunque en su momento parecía una pérdida, hoy puedes reconocer que fue una limpieza necesaria, un ajuste profundo que estaba alineando tu destino con personas y experiencias que resonarán con tu esencia verdadera. Por eso comienzas a sentir una calma distinta, una confianza tranquila que no necesita demostrar nada, porque nace del conocimiento silencioso de que todo ha estado ocurriendo exactamente como debía. Dentro de ti se ha encendido una luz que antes parecía tenue, pero que ahora empieza a irradiar con fuerza. Esa luz no proviene del reconocimiento externo ni de la aprobación de quienes alguna vez dudaron de ti. Proviene de la relación íntima que has construido con tu propio espíritu y con la presencia divina que siempre caminó a tu lado, incluso cuando creías estar completamente solo. Ahora sabes que cada paso que diste fue acompañado, cada lágrima fue observada con compasión y cada acto de valentía silenciosa fue registrado en un plano más alto de la existencia. Por eso el futuro ya no se percibe como una amenaza incierta, sino como un territorio abierto donde tus decisiones se vuelven semillas de posibilidades extraordinarias. A partir de este momento notarás cambios sutiles pero profundos en la forma en que el mundo responde a tu presencia. Las personas percibirán en ti una estabilidad que antes no era visible, una energía que transmite confianza y serenidad. Algunos se sentirán naturalmente atraídos hacia tu compañía porque reconocerán, incluso sin saber explicarlo, que en tu interior habita una sabiduría nacida de la experiencia y del silencio. Pero esta vez, tú no sentirás la necesidad de agradar a todos ni de encajar en espacios que no respeten tu esencia. Has aprendido el valor de la selectividad consciente, ese arte de permitir que solo las relaciones auténticas permanezcan cerca de tu corazón. La soledad que una vez te pareció pesada, ahora se transforma en una aliada. Gracias a ella descubriste que tu paz no depende de la presencia constante de otros, sino de la armonía que lograste cultivar dentro de ti mismo. Esa independencia emocional se convierte en tu mayor libertad, porque nadie puede manipular a quien ha aprendido a disfrutar de su propia compañía. Desde ese lugar de plenitud podrás amar de una forma más pura, sin miedo a perderte en las expectativas ajenas y sin necesidad de sacrificar tu autenticidad para mantener vínculos que no nutren tu espíritu. Y mientras continúas avanzando con esa calma nueva, el universo comienza a organizar encuentros que parecerán casuales, pero que en realidad forman parte de un diseño mucho más amplio. Personas que han atravesado procesos similares reconocerán tu frecuencia y se acercarán a ti con una naturalidad sorprendente. Poco a poco se irá formando a tu alrededor una comunidad distinta, una familia espiritual que valora la profundidad, la honestidad y el crecimiento mutuo. No será un grupo basado en apariencias ni en conveniencias, sino en la comprensión silenciosa de que cada uno ha pasado por su propio proceso de transformación. En ese círculo descubrirás que tus cicatrices no son señales de debilidad,
sino testimonios de todo lo que has superado. Aquello que antes ocultabas con timidez se convertirá en una fuente de inspiración para otros que aún están atravesando sus propias noches oscuras. Sin proponértelo, te transformarás en una referencia de fortaleza serena, en alguien capaz de recordar a los demás que incluso los caminos más solitarios pueden conducir a una vida llena de significado. Por eso no necesitas apresurarte ni perseguir desesperadamente lo que vendrá. Permite que cada experiencia llegue con su propio ritmo mientras tú sigues cultivando tu propósito, tu paz interior y tu conexión con lo divino. Las piezas del rompecabezas se están moviendo ahora mismo, incluso cuando tus ojos no pueden ver todos los detalles. Confía en ese proceso, porque la misma fuerza que te sostuvo durante los momentos de mayor incertidumbre es la que ahora abre ante ti una etapa de abundancia, de encuentros auténticos y de oportunidades que reflejan la persona en la que te has convertido. Celebra este nuevo ciclo con gratitud profunda. El tiempo de sembrar en silencio ya ha cumplido su función y el tiempo de recoger los frutos comienza a desplegarse delante de ti. Camina con serenidad, sabiendo que nunca estuviste abandonado, que cada instante de tu historia tenía un propósito y que la vida extraordinaria que ahora se aproxima es simplemente la consecuencia natural de tu valentía para seguir adelante, incluso cuando parecía que nadie más entendía tu camino.